Agora 8h04, sou eu, Alan Passos, este é o Conversa de Redação Noite, o novo espaço do jornalismo da Itatiaia para debater os principais assuntos do dia, os temas que realmente têm importância na sua vida, formato já consagrado nas manhãs da Itatiaia, agora também fazendo parte da Noite dos Mineiros. Vamos juntos nessa. Ao meu lado, hoje, os jornalistas William Travassos, Edilene Lopes e Berta Macaron. A Câmara dos Deputados vota esta noite no plenário um projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O texto, se for mesmo aprovado, ainda tem que passar pelo Senado Federal e depois vai à sanção do presidente Lula, que deve sancioná-lo, Edilene Lopes, porque é uma das apostas do presidente para uma busca por reeleição e uma das promessas de campanha dele. A oposição tentou constranger o governo, queria aumentar essa faixa de isenção. O que você está para contar para a gente de bastidores dessa história? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos debatedores. É um prazer estar na primeira edição do Conversa de Redação Noite. Pois é, essa é uma pauta do governo federal apresentada pela gestão do presidente Lula, mas que também era defendida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso, a oposição está entre a cruz e a espada, já que é uma proposta de Lula, mas que muitos parlamentares da oposição querem votar a favor. Só que é estranho alguém que faz parte da oposição extrema votar por um projeto do governo. Então, o que os parlamentares da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente do PL, passaram o dia inteiro construindo foi o discurso para justificar o voto deles a favor, porque também votar contra a ampliação da isenção do imposto de renda é algo completamente impopular e muitos deles acreditam nessa proposta e defendem essa proposta. Então, os que vão votar a favor devem dizer que o presidente Lula deveria ampliar essa faixa até mais, já que existe emenda ampliando a faixa de isenção para até R$10 mil. No entanto, há um problema que é a fonte para compensação. O que eles devem dizer é que o presidente Lula, ao invés de aumentar a arrecadação por meio de aumento de impostos, deveria, na verdade, cortar na própria carne e fazer um corte de gastos. Então, devem votar a favor, mas fazendo um discurso de que o governo federal adota a estratégia incorreta para a compensação. Alan. Berta, foram apresentadas 99 emendas, apenas 3 foram acatadas pelo relator, o ex-presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, mas elas não mudam muito a base desse projeto, que é isenção para quem recebe até R$5 mil, uma redução gradual do imposto para quem ganha até R$ 7.350 por mês e aí uma tributação mínima de 10% sobre lucros e dividendos de quem ganha acima de R$50 mil. É um tipo de pauta que une oposição e situação porque é uma pauta muito popular, fica difícil votar contra, ou tem jeito de tentar ir contra o governo mesmo numa situação como essa? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, um prazer estar aqui. Boa noite a todos, Edilene, William, prazer estar aqui. Olha, nós estamos a 1 ano das eleições, portanto, é uma pauta muito popular, impossível para um parlamentar que vai concorrer à reeleição ficar contra essa pauta, e ela vai beneficiar 10 milhões de pessoas e será compensada com a tributação de faixas de renda de pessoas mais ricas. Portanto, é uma pauta muito difícil de ser rechaçada pela oposição. E digo mais, ela vem no momento, essa matéria já havia chegado há 6 meses, o governo Lula havia enviado essa matéria há 6 meses à Câmara dos Deputados, o assunto estava em banho-maria e neste momento em que a Câmara dos Deputados vive um grande desgaste político em decorrência de pautas impopulares como a PEC da blindagem, que motivou uma grande mobilização popular. Neste momento, com essas pautas mais populares, a Câmara dos Deputados procura virar a página e mirar uma pauta que atenda aos anseios da sociedade. Ô Travassos, a Berta está lembrando da PEC da blindagem que acabou aí queimando o filme do Congresso, especialmente da Câmara, né, que é onde ela foi aprovada, e chegou-se a dizer que para que esse projeto do governo de isenção do imposto de renda fosse de fato para frente, ia depender de um andamento ali lado a lado com o PL da anistia, que não está andando na velocidade que a oposição gostaria, então acabou indo para a pauta esse projeto do imposto de renda. E aí, qual que é a sua visão sobre esse projeto? É impossível mesmo para a oposição votar contra? Boa noite, muito bem-vindo. Muito boa noite à bancada, boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Assim, a Berta fala em 10 milhões de brasileiros, né? Tem gente que aponta para 16 milhões de brasileiros e um valor de 25 bilhões de reais. O que eu tenho visto cada vez mais é o político brasileiro trabalhando em função da sua reeleição.
né? A gente discute pouco o país e todas as medidas que surgem para a sociedade, elas sempre têm aquele tom de conquistar o eleitor. Não é politicamente correto ou legal você falar, né, que é contra a essa mobilização de isenção. Porque o que a gente está vendo por parte do governo federal são sempre as mesmas propostas, né? Ou seja, nós vamos fazer uma espécie de distribuição de renda com o auxílio gás. Daqui a pouco, não sei se a gente vai ter tempo de falar, né, sobre essa isenção com o fim da autoescola, num trânsito caótico que mata, 40 mil brasileiros por ano. E você vai falar assim, não, a gente vai também porque o custo é de 3 a 4 mil reais para você tirar uma carteira de habilitação. Então a gente vai criar um outro mecanismo. Eu estou o tempo inteiro criando um discurso assistencialista. É isso que a gente está vendo. E qual é o deputado que vai bater e vai falar assim, não, gente, espera aí. É assim que a gente vai fechar? Porque aí logo vai aparecer alguém assim, não, mas taxar o super rico vai resolver o problema. Será que vai mesmo nesse projeto dos 25 bilhões de reais que o governo vai abrir mão? Porque o governo não consegue enxugar e ainda vai abrir mão de arrecadação, é isso mesmo? Lá na frente quem vai pagar a conta é o senhor, a senhora que está me ouvindo aqui, junto comigo. Ô Berta, aproveitar que o Travasso puxou esse assunto da autoescola. Mas eu queria fazer um contraponto ao Travasso. Gostaria. Travasso é o seguinte, primeiro são 31 bilhões a renúncia, não são 25 Ok. bilhões, certo? Uhum. Agora, eu gostaria de fazer um contraponto fortemente à sua colocação, porque é uma questão de justiça tributária. Você acha justo que pessoas que ganham 1,2 milhão ao ano paguem proporcionalmente alíquotas menores do que um policial militar? Você acha isso justo? Não, eu não tenho que achar nada, Berta. Eu vivo a regra do jogo. O que eu sempre defendo é o que está valendo dentro do que nós pré-estabelecemos. O que eu percebo sempre num discurso como o seu, voltado para a esquerda, é a taxação do super rico. É criar a narrativa do nós contra eles. O que você está fazendo aqui é isso, Berta. Claro que é, Berta. Pelo amor de Deus, você já vem e falou assim, olha, não são 25 bilhões, são 31 bilhões. Aí eu vou falar para você, não são 10, são 15. Travassos, eu sou uma pessoa de centro. Então, vamos começar por aí. E não acho que preciso me justificar por estar defendendo uma pauta justa. Sim, ok. Né? É uma questão, se você for ver, manter questões como elas sempre estão, a gente teria até hoje, no mundo, um regime de escravocrata. Por que rever isso se estava assim? Não é? Eu volto a dizer, o discurso é sempre esse, gente. O método operante para você conquistar é você dividir. Então você cria essa narrativa do nós contra eles. Você vai criar a história do super rico, né, daqueles que ganham muito contra os pobres, porque é assim que vem o poder de dominação ou a estratégia de dominação. Deixa eu mudar o assunto aqui, porque esse é bom, a gente vai falar mais disso outras vezes, porque está só começando a votação lá no Congresso, isso vai passar e ser aprovado de fato por o Senado, mas, Edilene, o Travasso até começou a trazer esse tema aqui também, que andando por aí em Brasília, o fim das autoescolas. O presidente Lula autorizou o andamento da discussão sobre o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para tirar carteira de habilitação. A informação foi confirmada pelo próprio ministro dos Transportes, Renan Filho. Essa é uma fase de abrir consulta pública, de estudar melhor, mas que pode resultar no fim da autoescola. Continuaria valendo a prova, tanto a prova teórica quanto a prova prática, mas o aluno não precisaria passar pela autoescola. E aí? Pois Alan, nós estamos acompanhando esse assunto para e passo aqui. Inclusive, no mês passado, vieram centenas de representantes de autoescolas, inclusive de Minas Gerais, e como a Itatiaia sempre faz, nós recebemos todos. Quando eu própria não vou fazer matéria no Congresso Nacional, onde quer que eles estejam, nós deslocamos a nossa equipe para fazer, e eles vieram nessa reivindicação pedindo que as autoescolas não acabem. É claro que há um espírito de corpo nisso, ninguém quer que o seu negócio seja arrasado, mas há uma preocupação deles também em relação à qualidade dos motoristas
motoristas que serão formados se as aulas de autoescolas não forem obrigatórias. A justificativa e a argumentação deles, pública, popular, é de que vai aumentar o número de acidentes. O governo federal está determinado nessa pauta, que é uma pauta que é muito popular, porque as pessoas gastam muito dinheiro para tirar uma carteira e muitos deles precisam dela para se deslocar para o trabalho ou até para trabalhar, inclusive com o aumento do número de aplicativos, motoristas por aplicativo que existe hoje, e eles vão insistir, embora o presidente Lula tenha dado a autorização para o start do ministro dos Transportes fazer essa mudança, tem, como você disse, essa fase de audiências e discussão, e eles prometem vir aqui para militar o máximo possível para que haja um mínimo de aulas. Eles estão dispostos, e agora há pouco antes do conversa de redação eu conversei com alguns deles, a diminuir o número de aulas, mas não querem que essas aulas práticas elas acabem porque consideram que seja fundamental e também porque isso acaba com o negócio deles. Ou então, o que nós temos a dizer é que vai passar muita água embaixo dessa ponte e que eu acho que pode até ter o fim da obrigatoriedade ou, no mínimo, vai haver alguma mudança. Do jeito que está, o que nós sabemos não fica. Os próprios empreendedores já estão flexibilizando porque sabem que é isso ou é nada. Alan Passos. O Travassos, esse assunto surgiu, parece que deu uma esfriada e agora voltou com força. O presidente Lula dando start. Qual que é a intenção do governo por trás disso aí? Ganhar voto, amigo. E esse ministro, esse senhor Renanzinho, o ministro, né, do transporte, o Renan Filho, ele deu uma entrevista em julho que ele falou o seguinte, abre aspas, qual o problema do Brasil? É que a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas dirigindo sem carteira porque ficou impeditivo tirar uma carteira no Brasil. Entre 3 mil e 4 mil reais o cidadão não aguenta pagar isso. Então, fecha aspas, eu quero saber o seguinte, ministro, então o senhor está me dizendo que em função de irresponsáveis que pegam o carro sem uma habilitação, eu tenho que parar de exigir isso? Porque o que o senhor está dizendo é que as pessoas dirigem sem carteira porque elas não conseguem pagar. Não! Eu não posso admitir isso. E com o número de mortos e em respeito a todas as famílias envolvidas, né, no drama de perder alguém no trânsito brasileiro, o senhor me vem com uma proposta dessa, achando que a gente vai resolver o problema do trânsito do Brasil, flexibilizando mais uma vez um mecanismo para o senhor, para o governo federal aparecer bem, para a gente melhorar a pesquisa eleitoral do Lula, a rejeição do Lula, aprovando pautas como essa. Aí eu acho isso uma vergonha, gente. Ô Berta, a Edilene... Alan, rapidamente, em parte, eu vou concordar com o Travassos em relação à capacidade de angariar votos que essa proposta tem. Nós vamos lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro ampliou a faixa, um número de pontos que poderia se ter na carteira para que não se perdesse a carteira. Ou seja, tem a ver com carro e tem a ver com algo que a população consome muito, que é veículo. Então, essas pautas realmente angariam muito votos e dentro delas, embora haja ali um ponto de defesa do governo, realmente é uma pauta que pode ser considerada eleitoreira, assim como o aumento do número de pontos da carteira imposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na gestão anterior. Lembrando que na gestão anterior teve também a polêmica dos radares móveis, que ficou proibido a utilização deles no período do Bolsonaro. Isso é medida eleitoreira, gente. É o jeito do político brasileiro lidar com o seu eleitorado. Roberta, a Edilene trouxe o caminho que essa proposta ainda vai ter que seguir, o Travassos já se posicionou radicalmente contra, e você, como é que fica nessa história? Tem algum meio termo nisso aí? Olha, eu não tenho uma posição nem a favor nem contra, eu acho que é preciso ver o que substituirá, porque obviamente é uma atividade que precisa ser regulamentada. Esse processo de emissão de carteira tem de ser um processo regulamentado, alguém terá de aplicar esses testes que são feitos hoje para verificar se a pessoa está apta ou não a ter uma carteira. Então, o que vai substituir? Então, ainda não se sabe, né? Até onde eu vi, há audiências públicas, consultas públicas que vão ser abertas para este questionamento. Mas eu estou de acordo com o Travassos e com a Edilene que é preciso ter uma regulamentação e, obviamente, a vida humana não pode ser colocada em risco por um processo, por uma questão eleitoral. Mas, neste momento, até aqui, é um anúncio que ainda é um processo a ser percorrido, a gente não tem ainda clareza do que substituirá essas autoescolas. Sendo que também, acho importante dizer, realmente é muito caro o processo de tirar carteira, né? Eu acho que isso também é um ponto que poderia ser
mais barato, ser algo mais acessível à população. E aí o governo pode entrar com as isenções, né, como está acostumado a turma da esquerda. Mas tem a CNH social, né? Deixa eu falar uma coisa. Sim, sabe o que acontece? Eu estou vendo aqui, você tira uma carteira hoje, uma habilitação, né? Seja para moto ou para carro. E aí você pode entrar numa concessionária e comprar um carro turbo 2.0 que vai voar. Ou vai comprar uma moto de 1.900 cilindradas, sem experiência nenhuma. E a gente não está discutindo nisso. O ministro está falando sobre o custo da carteira. Mas ele não quer falar do problema real que nós temos hoje, né? E do trânsito caótico que a gente está vivendo, gente. Eu queria ver o governo federal fazendo mais nas estradas de Minas Gerais para mudar a nossa realidade, porque nós temos, se não me falha a minha boa memória, 16 ou 17% da malha rodoviária desse país. E o número de acidentes aqui não é um número legal, né, amigo? Ô Berta, dentro desse assunto que envolve trânsito, está rolando lá em Brasília, o STF começou a julgar hoje a validade do reconhecimento do vínculo empregatício entre motoristas e aplicativos e as plataformas digitais. Nós estamos falando de Uber, estamos falando de Rap, estamos falando de outras, 99, e aí vale para quem dirige transportando pessoas ou transportando encomendas. Começou esse julgamento. Logo no início, o ministro Edson Fachin, presidente do STF, avisou, não vai acabar hoje, a gente vai ouvir as partes. As defesas das empresas disseram que elas só fazem a intermediação entre o cara que quer lhe prestar o seu serviço e a empresa que está oferecendo esse caminho. É só isso mesmo? Não pode ser considerado vínculo empregatício, na sua opinião, ou não? Tem que ser considerado? Precisamos ver o julgamento, né? Porque essa é uma discussão técnica. Uhum. Mas, eu uso muito Uber, então eu converso muito com os motoristas de Uber e eu escuto uma queixa reiterada que é o alto valor que é cobrado, a porcentagem que eles têm de pagar para as plataformas para estarem em operação. E sendo que, se há situações em que eles ficam doentes, se há situações em que um carro bate, eles ficam sem o meio de sobrevivência, é muito difícil você se manter em situações como essa. Então, acredito que deva ter um meio termo para, em alguma medida, você ter proteção à categoria que está amplamente trabalhando hoje de uma forma bastante precária nessas plataformas em geral. Não é que não são apenas os que estão conduzindo Uber, mas você vai ter também aqueles que fazem a entrega de encomendas. E a gente tem uma coisa que a gente tem assistido de forma reiterada, é como essas pessoas correm risco quando vão fazer entregas. Porque a gente tem visto pessoas sendo maltratadas quando levam a entrega para casas em que nem sequer deixam o entregador ter acesso à residência. Edilene, tem 2 minutinhos, um para você e um para o Travassos. Esse julgamento só começou hoje. E aí, o governo tem alguma posição nessa história também? O que você pode contar para a gente? O governo, não necessariamente. O governo é contra a uberização, já que é um governo de esquerda do Partido dos Trabalhadores. Mas eu acho que quando a gente olha para o julgamento aqui no Brasil, a gente tem que ver se tem precedentes no exterior. E há precedentes. O julgamento no Reino Unido, por exemplo, mostrou que há um vínculo trabalhista entre esses trabalhadores e a plataforma. Como você disse, a plataforma alega que só liga as duas pontas, o passageiro e o motorista, e o que os que defendem os trabalhadores dizem é que, na verdade, há ali uma dependência porque o motorista fica à disposição da plataforma. O que a gente vê, eu vou reiterar algo que aqui falou a nossa amiga Berta, é que o que os motoristas reclamam é que às vezes a corrida dá R$60, a plataforma paga 20 para ele e fica com 40. Isso poderia configurar exploração. E aí eu acho que o debate tem que ir nesse sentido. O trabalhador não pode ficar desprotegido porque não tem licença maternidade, por exemplo, porque não tem cobertura se sofrer um acidente, mas ao mesmo tempo ele usa aquele intermédio ali e acaba ficando com uma parte muito menor. Isso tem que ser debatido. O projeto está parado na Câmara dos Deputados, infelizmente. E se ele caminhar, pode ser que ele não proteja tanto o trabalhador, mas o mínimo de regra tem que existir, já que há uma relação entre o trabalhador e a empresa que faz o intermédio entre ele e o consumidor. Alan. Para a gente fechar, a Edilene falou de um projeto que está parado no Congresso, mas o caso foi parar também no Supremo. E aí? O Supremo também, o senhor ministro Gilmar Mendes suspendeu
determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, a tal da pejotização. E aí agora, em setembro, se não me falha a boa memória, dia 10, marcaram uma audiência pública para discutir. Que anda junto com isso, gente. E é um absurdo. Aí vem sempre as decisões monocráticas desses ministros. Elas tiram tiram as decisões dos tribunais de primeira instância, dos tribunais regionais. Nós temos uma lei trabalhista, mas hoje o que vale mesmo é a canetada de um ministro no Supremo. O que é vergonhoso nesse país, o que é constrangedor quando você olha para um juiz, né, regional de uma primeira instância, que dá uma decisão, o ministro dá uma canetada e mata tudo. 8h24, ponto final neste primeiro Conversa de Redação Noite, que teve aqui ao meu lado a presença dos jornalistas William Travassos, Edilene Lopes e Berta Macaron.